Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020, é a segunda sexta-feira que não podemos nos reunir em razão da pandemia causada aí pelo coronavírus. E nós havíamos começado no templo um estudo a respeito do livro de Neemias. E nesse estudo nós chegamos até o capítulo 3, onde o tema principal é as 12 portas de Jerusalém. Quando chegamos a esse estudo, nós verificamos que seria necessário darmos um contexto histórico a respeito destas 12 portas, e então nós o fizemos. Ou seja, nós falamos sobre o evento da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós frisamos bastante a forma como Neemias foi chamado, como se preparou, como era a vida de oração pessoal dele, como ele tomou as precauções necessárias para poder chegar de forma vitoriosa e começar aquela obra. Também colocamos que aquela reconstrução era uma realidade que envolvia trabalho, muito trabalho e vigilância. Logo após nós começamos a falar especificamente sobre as portas e falamos sobre as duas primeiras. Falamos sobre a porta do gado ou das ovelhas e depois também falamos sobre a porta do peixe. E é interessante porque nós tiramos dali algumas lições preciosíssimas para a nossa vida, para a nossa conduta, e cada irmão teve a oportunidade de interatuar, fazer perguntas, estar participando de forma efetiva. Hoje nós continuamos, e agora através desse vídeo encaminhado pelo YouTube, com a terceira porta que vamos analisar. E essa terceira porta é a porta chamada a Porta Velha. Diz assim o texto de Neemias no capítulo 3, versículo 6. E a Porta Velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Neemias 3, verso 6. Bom, essa porta, ela nos remete a coisas antigas, como uma espécie de arquivos guardados na pasta da nossa memória e que devem ser removidos. Esses arquivos devem ser removidos. É o que nós chamamos, na nossa experiência humana, de passado. Isso nos remete a marcas, lembranças, traumas, acontecimentos latentes em nosso cérebro que entram em choque com a realidade da natureza daquele que é nascido de novo, daquele que está vivendo em Cristo Jesus. Bom, há lições a serem aprendidas, há lições a serem guardadas no nosso coração e aplicadas. E nós vamos ver, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz a respeito destas coisas antigas. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A lição de Paulo é: deixe o passado para trás. Quando lemos este versículo, nós vemos aqui umas realidades que saltam aos nossos olhos. A primeira delas existe uma condicional. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. É interessante que a compreensão e a forma de tratarmos com essa questão passada passa pelo crivo do nosso conhecimento do plano de Cristo para cada um de nós. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma mudança, você era velha criatura e agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está falando de realidades distintas, novas, diferentes, e, portanto, a necessidade de uma tomada de posição para que isso seja experimentado. É interessante como nós vemos que algumas pessoas, elas não conseguem deixar de carregar consigo o seu passado.
São pessoas que estão sempre dizendo, em 1930, quando eu era criança, aconteceu isso comigo, aquilo, fica choramingando, essas coisas todas do passado. Paulo parece que querendo tratar especificamente com essa tendência humana, no capítulo 12, versículo 2 da sua carta aos Romanos, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, e eu quero, para melhor entendimento, eu quero trabalhar aqui rapidamente com 3 palavras. 3 palavras que Paulo coloca aqui e que elas trazem assim uma luz para que nós possamos entender esse texto. A primeira palavra é forma. Ele diz, não vos conformeis. Sabe, uma forma é algo que faz tudo ali em série, igualzinho. E ele está dizendo, olha, não entre nesta forma do mundo, não vos conformeis com este mundo. E qual é a forma do mundo? A forma do mundo é quanto pior, melhor. O que vende na mídia, por exemplo, catástrofes, crises, medos, mortes, escândalos. Esta é a forma do mundo. Paulo está dizendo, caia fora dessa. Paulo está dizendo, não entre nessa forma. Não seja produto do meio. Comece a conhecer a si mesmo, comece a trabalhar consigo mesmo, comece a ter uma perspectiva pessoal, é o que ele está dizendo. Não vos conformeis com este mundo. Esta é uma primeira parte. Na segunda parte ele diz transformai-vos. E aqui há uma outra palavra, uma segunda palavra, que é a palavra metamorfose. Sabe, Paulo está falando de transformação, que é uma palavra grega, né, que significa meta, que é mudar, e morphon, forma, ou seja, mudança radical na forma de pensar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Quando Paulo fala sobre essa transformação, e a palavra aqui, a ação usada aqui é uma metamorfose, nós lembramos imediatamente da figura do casulo, daquela coisa feia, etc, daquele e que vira então uma borboleta. É algo lindo, maravilhoso, é uma transformação esplêndida. E é interessante nós notarmos que para que haja o alcance disso é muito importante. Paulo está dizendo, mãos à obra. Não é uma coisa que nós orarmos e esperarmos que Deus faça por nós, não é uma coisa que Jesus vai fazer por nós, mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um trabalho que deve ser feito por nós. Por exemplo, quando você está andando pela rua, esta é uma ilustração muito antiga no meio teológico, nas pregações, etc. Você está andando pela rua, é impossível você evitar que um pássaro passe sobre a sua cabeça. Você está andando, ele vai voar sobre a sua cabeça, ele vai passar para lá e para cá sobre a sua cabeça. Mas se você deixar que um pássaro faça um ninho na sua cabeça, aí a coisa realmente está muito séria com você. Ou seja, você não pode evitar que um pensamento venha à sua cabeça, mas você pode imediatamente tratar de ver se esse é um pensamento que deve permanecer na sua mente ou se você pode descartá-lo, ou se você deve descartá-lo. Sabe, é muito interessante nós termos este senso crítico. Sempre quando eu tenho oportunidade, ao estar falando a um número de pessoas, eu menciono que eu só comecei a ser um pouco mais útil naquilo que eu faço, só comecei a ser um pouco mais produtivo, depois que eu comecei a duvidar de mim mesmo, a me questionar, a questionar sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, sobre o que eu quero, porque muitas vezes a nossa visão, ou na maioria absoluta das vezes, a nossa visão do mundo, ela parte de nós mesmos. Então, essa crítica de Paulo, ela é tremenda, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas ele vai um pouco mais além, e ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a terceira palavra é experiência. Sabe, é interessante porque a vida cristã, ela é eminentemente experimental.
Não é uma coisa, digamos, não é uma contemplação. A vida cristã é a prática diária, é o cotidiano. E então, quando nós pensamos nisso, nós vamos verificar que é bem diferente você ouvir falar de uma coisa e você experimentar aquilo que você está falando, o que você ouviu. E Paulo fala sobre a vontade de Deus de uma forma crescente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo cresça, ele está dizendo avance, ele está dizendo, olha, galgue maiores alturas, não fique estacionado no seu passado, não deixe que o seu passado roube de você o que você tem em Cristo Jesus, o que você tem de melhor, o que Ele fez por você. Agora, ao falar sobre a porta velha, nós podemos concluir da seguinte forma: viver no passado é andar na contramão da vida em Cristo Jesus. É andar na contramão dos preceitos de Deus, do que Deus quer para a sua vida. Também, ao refletirmos sobre a porta velha, como um estudo devocional, porque é o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo aqui nesse estudo, o nosso foco é devocional. Nos damos a oportunidade de uma tomada de posição quanto ao passado. Você pode hoje mesmo tomar uma decisão séria a respeito do seu passado. Você pode dizer, Deus, eu não tenho o que fazer mais com relação a este passado. E eu simplesmente quero deixá-lo com o Senhor. Eu não quero mais carregar este passado comigo. Eu não quero mais deixar que este passado interfira no meu presente e arruine o meu futuro. Então, a porta é o meio pelo qual nós permitimos a entrada, mas também a saída. E neste caso, meus irmãos, mais do que permitir, nós precisamos pôr para fora todo o passado incompatível com a nossa nova vida em Cristo. Cheia de perspectiva, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, é interessante porque é a hora de dar um basta nessa situação. É a hora de celebrar, é a hora de sermos gratos a Deus pela provisão dele, pelo que ele tem feito, pelo perdão, pela esperança que nós necessitamos para viver a cada dia neste mundo. De uma forma especial neste tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos deixar todas aquelas coisas passadas que simplesmente nos atrapalham a seguir adiante hoje. Se você passou por crises no passado, se você passou por crises que detiveram você de alguma forma, se você teve experiências que não foram as melhores, não deixe que exatamente neste momento em que nós estamos vivendo, de pandemia, de angústia, de dificuldade, de incertezas, não deixe que o seu passado interfira, mas ao contrário, acorde-se para a realidade que Jesus veio para dar a você uma nova vida e Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Os problemas estão aí, as dificuldades são latentes, estão claras, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não deixe um passado mal resolvido, não deixe que um passado distante nem próximo na sua vida roube de você a oportunidade de aprender e colocar para fora tudo aquilo que não serve para a sua edificação e para a glória do nome do Senhor. Nós vamos orar e que o Senhor abençoe muito a sua vida, especialmente nestes dias, em nome de Jesus. Pai, te louvamos pela tua graça, por essa pessoa assistindo, tendo acesso, Senhor, a esta pequena meditação. Que ela seja abençoada, seja protegida, seja também, ó Deus, fortalecida, para que ela se levante com uma determinação firme de deixar o seu passado, de forma que ele não interponha, de forma que ele não venha intervir na necessidade que ela tem hoje de estar firme para vencer mais esta fase na vida, mais esta crise, para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Continuemos orando, continuemos buscando ao Senhor. Compartilhe essa mensagem para que o maior número de pessoas possa ter a oportunidade nesse estudo. E nós vamos estar dando sequência na próxima sexta-feira. Um abraço a todos vocês. Tchau.